Meu nome é Maria Júlia, eu sou estudante de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Oeste Paulista, no Oeste, e eu estou apresentando meu trabalho para esse segundo simpósio em Arquitetura, Cidade e Território. Meu trabalho foi uma análise da tipologia construtiva de conjuntos habitacionais promovidos pela CDHU na cidade de Presidente Prudente, que é a cidade onde se localiza a minha universidade. Esse trabalho foi realizado junto à professora e doutora Maiara Pissuti Albano. Ocorre que no trabalho a gente acabou tendo como objetivo identificar as modificações que ocorrem no CDHU, principalmente em relação à padronização em massa dos conjuntos habitacionais. As habitações de interesse social acabam tendo essa padronização, isso foi discutido por diversos teóricos, como Bonducci, Sachs e outros, que eles acabam levando o entendimento de que essa padronização não é vantajosa para a moradia popular, como ela também é chamada. Devido a isso, a habitação de interesse social acaba levando a mudanças muitas vezes pela autoconstrução por parte dos moradores. Identificar esses tipos de modificações foi o objetivo principal do nosso trabalho, através de metodologias de levantamentos em loco e pesquisa documentais na CDHU de Presidente Prudente. Quando a gente começou a fazer a pesquisa, a gente tinha em mente dois conjuntos que surgiram em 1980 e 70 para tentar identificar os problemas e a nossa ideia era comparar um com o outro. Porém, não existe mais registros físicos dos mesmos, nem digitais, então não tem registro nenhum, acabou se perdendo. E o registro que tinha era do Jardim Sumaré, que é um bairro também da cidade de Presidente Prudente, que acaba correspondendo ao último conjunto habitacional criado. Em uma linha histórica, a questão da habitação social no país é muito ligada a fatores políticos e que estão relacionados a outras coisas que aconteciam ao longo do mundo. Em exemplo, o fim da escravidão em 1888 foi um dos motivos que acabou levando aos problemas de déficit habitacional. Os negros, quando libertos, eles precisavam morar em algum lugar e acabou sobrecarregando a cidade, infraestrutura e outras coisas. Além disso, a gente também passou por duas guerras mundiais que, mesmo não tendo um impacto tão grande em território brasileiro, por não ter ocorrido aqui, acabaram impactando na questão de moradia, tipo de moradias, e na questão do país receber imigrantes. A cidade de Presidente Prudente surgiu nesse período, em 1917. A primeira política habitacional acabou surgindo na Era Vargas, que também foi um período marcante porque foi o fim do coronelismo, e a política habitacional está muito ligada a essa relação de, no caso, políticas normais e a aplicação dessa relação da habitação no geral. A CDHU foi fundada em 1949 e aí depois aconteceram outras coisas que influenciaram, como a ditadura militar, a Guerra Fria e a criação do Estatuto da Cidade em 2001, porque antes não existia uma padronização, nenhuma regra para se construir. Isso foi um geralzão da linha do tempo da habitação no país, porém existem alguns fatores extras a isso. Por exemplo, estudos de Le Corbusier, Cidade Perfeita e tudo mais. Diversos estudos das cidades foram feitos ao longo dos anos. Porém, para a habitação no país, no caso, e na minha linha de pesquisa no conceito regional, esses foram os mais relevantes, pelo menos a se apontar, mas não quer dizer que não tenham tido outros. Novamente, em um contexto histórico, a gente aponta que também, além de tudo isso, o êxodo rural no século XX acabou influenciando, porque essas famílias saíram do campo e acabaram sobrecarregando as cidades. Isso levava a muitos problemas de saneamento e infraestrutura em uma visão generalista, o que acabou culminando em doenças como leptospirose, tétano e outras que acabavam sendo devido a essa falta de infraestrutura das cidades daquele momento para poder suportar tudo o que eles estavam recebendo de pessoas. A população só crescia e as cidades acabavam se sobrecarregando, o que gerava grandes déficits. Sachs aponta que os problemas ligados à urbanização são totalmente ligados à desigualdade social, e isso que acabou contribuindo a voltar novos tipos de moradias habitacionais populares. Então, habitações coletivas, cortiços, surgiram dessa necessidade do trabalhador
principalmente depois da libertação da escravidão, ter a questão da moradia. Só que muitas delas eram precárias e insalubres. Então, não tinha muito uma relação de um processo de modernização urbana. Isso tinha que ser mudado. As obras de saneamento e a modernização das cidades levaram grande parte dos trabalhadores a buscarem novos espaços. Sendo assim, por exemplo, as favelas. As favelas surgiram da questão de se tentar ocupar a área que ninguém queria, porque essas pessoas não tinham muita escolha, então acabavam indo para áreas mais periféricas ou para grandes glebas no centro da cidade. Quando tinha toda essa questão de habitação, de problemas que surgiam, o governo começou a tomar algumas atitudes. Vargas foi a primeira pessoa a se preocupar com a habitação popular. Ele criou algumas leis, um Banco Nacional de Habitação e tudo mais, porém não era no nível que ia conseguir suprir todas as problemáticas. Só que foi muito bom porque ele conseguiu, de certo modo, resolver grande parte do que vinha acontecendo naquela época. Para a época, foi uma coisa inovadora. E aí, com o surgimento da CDHU, que a CDHU ela é dentro do Estado de São Paulo, que é a Companhia de Desenvolvimento Urbano, ela tinha em base criar moradias para populações de baixa renda. E aí, hoje em dia, existem outros tipos de atuação. Então, ela atua com a criação de praças, áreas de lazer, e outras reformas urbanas mesmo, visando o bem-estar da população. A CDHU, ela, na cidade de Presidente Prudente, ela atua desde por volta de 1970 em bairros como Ana Jacinta, Domingos Neto e outros que foram surgindo e voltando para atualizações de infraestrutura. Então, tipo assim, esses bairros surgiram de conjuntos populares e esses conjuntos foram aumentando. Porém, o bairro estudado em si, ele surgiu em 1950 através do arrendamento de diversos sítios, que foram divididos entre a população ali em lotes, só que despertou interesse público, porque era uma época que a cidade estava sendo bem distribuída em terras que se eram consideradas ociosas, então tinha necessidade de uma ocupação regular. A prefeitura comprou parte do terreno, da terra, e ela cedeu para a CDHU para poder ser construído esse projeto, o qual o projeto foi construído em 2001 e entregue apenas em 2009 a 2012 para famílias com baixa renda, equivalente a pelo menos 3 salários mínimos. O público-alvo deles eram casais com filhos ou pelo menos um ou dois. Então, eles tinham um público em questão para ser um bairro bem familiar. Ele foi o último conjunto de casa-térreas e não tem muitos registros do local. A única coisa que a gente sabe são essas informações que eu passei e o que está desenvolvido em base da pesquisa. Von Duque, ele é um dos que fala em questão da padronização. Como eu já falei, a padronização ela é utilizada principalmente na habitação popular, só que a padronização ela é negativa, porque ela ignora muitas vezes as características e as necessidades dos moradores. E aí houve o levantamento, de acordo com as plantas disponibilizadas pela CDHU, da área. No caso, as casas são geminadas e elas correspondem a um programa de necessidades bem simples, que são 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. O espaço dessas casas é 180 metros quadrados, então ele tem chance de ampliações. Quando ocorreu a visita no bairro e a busca por entender o processo, percebeu-se que mudou muita coisa do projeto original. Aqui a gente tem uma fachada que foi transformada num sobrado, e a questão das habitações populares no local, muitas vezes pela autoconstrução, ela é muito modificada. A gente viu casos de comércio e outras que não têm nada a ver com o programa inicial. Algumas questões em comum dessas modificações, como por exemplo a construção de muros, mas ademais não teve muitas modificações, só que possam ser catalogadas. Foi catalogado o equivalente a 12, 15 casas e estabelecido 3 padrões comuns de mudança. Aí aqui a gente tem as mudanças que ocorreram e foi considerado 3 principais tipos de modificações: as modificações internas e as modificações externas, simples e as construtivas.
As construtivas foi a criação de edículas na parte de trás do local e a questão da construção do muro, que todas elas acabam tendo em comum. São duas ou três casas apenas que não tem muro. E também feita as modificações internas, que não foi possível fazer o levantamento, até por questão ética de visita aos moradores. Na tipologia 1, que é possível perceber aqui, são inserção de garagem, varanda coberta ou área de lazer na parte da frente. Acaba tendo uma modificação, criação de escadas e outras, até por uma questão mais estética e funcional. A criação do muro continua sendo um padrão entre todas. Na tipologia 2, é criada a área externa em ampliação, edículas e outros móveis extras. Alguns moradores relataram a questão principalmente de necessidade por filhos. Acabavam tendo mais filhos, ouvindo morar alguém da família, e tinha necessidade de criar novos cômodos para poder suprir essas pessoas. Então, tinha o fato de criar a parte externa. Bom, a consideração do trabalho realizado é que a tipologia construtiva ela acaba se alterando pelas necessidades dos moradores, e muitas vezes o que, que ocorre? Por se ter diversos tipos de pessoas e ser uma coisa bem heterogênea, não tem como se manter a padronização. A padronização é extremamente prejudicial. Embora necessária por questões muitas vezes de verba, a percepção é que a geminação também não é favorável e acaba sendo modificado ao longo do tempo. É necessário ter certa flexibilidade para consolidar as construções. Então, esse programa em específico do Jardim Sumaré, ele estabelece terrenos de 180 metros quadrados, e esses 180 metros quadrados, eles acabam sendo úteis, uma vez que não é todo o terreno ocupado pela habitação, podendo acabar ocorrendo modificações que são favoráveis a atender às necessidades do morador, como no caso as ampliações. E aí aqui estão as minhas referências utilizadas, e assim eu encerro o presente trabalho.